A compreensão dos valores de uma proposta comercial é fundamental para um negócio. Portanto, uma célula aqui no Excel ela pode ser formatada para mudar o modo como os valores são exibidos. A formatação numérica padroniza as casas decimais, inclui o símbolo de moeda, mostra o ponto de milhares. Vamos ver como tudo isso funciona aqui no Excel. Observe o visual desses números que oferece uma certa dificuldade para nós compreendermos. Então, eu vou selecionar. Aqui, no grupo de comandos para número, nesses 3 comandos aqui, eu vou fazer uma padronização direta. Primeiro, separador de milhares. Então, vocês podem observar aqui, ó, nesse local ali, que ele incluiu um pontinho do milhar. 999.000, ele coloca o pontinho. Os outros 2 botões aqui, eles aumentam as casas decimais após a vírgula ou diminuem. Tá? Você também pode padronizar o número desta maneira. Outra forma de trabalhar é clicando ou aqui nesse local e pegando mais formatos, ou aqui neste cantinho, abrindo a caixa de diálogo de formatação de números. Formatar célula para número. E aonde diz aqui número, então eu escolho aqui essas opções. Então eu tenho aqui o separador de milhar, as casas decimais e o formato para número negativo. No meu caso aqui eu vou colocar o número negativo em vermelho. Dou um OK e ele padronizou os meus números. Na prática agora nós vamos trabalhar então o formato moeda e contábil. Com essa lista aqui eu vou formatar o estilo moeda. Então eu seleciono os valores. No grupo de opções para número, abro aqui a lista de opções e escolho moeda. Tá? Então, clicando fora, eu tenho uma padronização para a moeda. O detalhe, a observação é aqui no símbolo do cifrão, que ele está próximo aos valores, mas é um estilo de moeda. Para o estilo contábil, eu vou selecionar esses valores. No grupo de opções para número, abrindo a caixa de seleção de opções, contábil. Então, o principal aqui, contábil e moeda, a diferença, os símbolos ficam alinhados à esquerda. Tá ok? Selecionando aqui também o valor aqui os valores para moeda, eu vou aqui em número, nessa setinha no canto, e abro a caixa de diálogo para formatação de número. E nas opções de moeda, eu tenho aqui, como nós vimos no anterior, casas decimais, o símbolo da moeda e o valor para valor negativo. Escolho, dou um OK. Então, tive mais opções para padronizar principalmente aqui os números negativos. No contábil, vamos ver as opções também lá naquele local, número, neste cantinho aqui, caixa contábil, um pouquinho a menos opções, não tenho as opções para números negativos. O símbolo, casas decimais, dou um OK, pronto. Quando digitamos datas e horas no Excel, o Excel já reconhece como tais. As datas basta usarmos as barras e as horas, os 2 pontos. As opções de datas são as seguintes. Quando eu venho aqui no grupo de comandos para número, nas opções, eu tenho aqui a data completa. Clicando 2 vezes aqui na largura da coluna, eu visualizo a data completa. Tá? Aqui no grupo de opções, vou voltar para a data abreviada, então ele visualiza para mim. Outra maneira, outras opções de data é aqui no mais opções de formatação para número. Clicando neste local, data. Então eu tenho aqui outras opções de formatação da data. Então, por exemplo, aqui é data abreviada com um mês numérico ou data abreviada com um mês por extenso, como nós vemos aqui. Eu vou dar um OK, ele vai fazer a padronização. Para a hora, nós temos as mesmas opções, então vou clicar aqui nesse cantinho, abrindo a formatação de número, hora. Então eu tenho aqui os visuais para hora. Então, hora, minuto, segundo, hora, minuto, segundo, com o PM, que significa pós-meridian, do latim, significa após o meio-dia. Dou um OK, fica as datas e as horas configuradas. Então agora vamos trabalhar as porcentagens e as frações. Então se eu quiser, eu posso digitar 20% diretamente. Tá? Outra maneira é eu dividir o valor por 100, então 0,20. Na sequência eu seleciono o valor e posso vir aqui no grupo de
opções de comando para número, aqui, este botão. Ó. Aí ele vai pôr a porcentagem na célula. E uma outra forma é também dividindo por 100, selecionando a célula, vindo aqui no grupo de opções de comando para número, abrindo, escolhendo esta porcentagem ou vindo aqui em mais formatos. Tá? Clicando em porcentagem, eu tenho aqui o símbolo de porcentagem e quantas casas decimais eu quero. Dou um OK e ele configura. Na fração, funciona assim. Eu, por exemplo, tenho 2,5, 2 inteiros e 5 partes. Eu também posso digitar desta forma, mas representar de outra maneira. Então, eu seleciono, venho aqui nas opções para número e aqui, ó, fração. Tá? Então, 2 inteiros, que é a primeira parte, né? Aqui é a primeira parte, 2 inteiros e aqui meio. E para terminar, então, 2,5, outra maneira de fazer é seleciona, clica nesse botãozinho e aqui, ó, formatação de número, fração. Tá? Aí ele tem as maneiras de fracionar, em metades, em quartos, em oitavos. Então, eu vou colocar em metades e vou dar um OK. Então, ele fraciona e faz a visualização do número em fração. Vimos, então, aqui a formatação do número, algumas opções, e como é o principal elemento de planilhas e de tabelas, então você deve sempre deixar ele com uma boa aparência para uma boa leitura.